Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Em minha defesa, Aidar, ouvintes, todas as vinhetas ficam aqui com a mesma cor, né, dos nossos colunistas. Cada dia um, mas elas estão no quadrinho vermelhinho aqui na minha frente. E um tá embaixo do outro, então esbarrei na vinheta errada. Mas ele é nosso medalhista e participa excepcionalmente hoje conosco. Quando acabar, o daltônico sou eu, viu, Aidar? Primeiro, boa tarde, Aidar. Tudo bom? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pablo. É que você falou em medalhista, daí veio o professor Fernando Schiller, que ele é medalhista, né? Eu sou no máximo um bronze, disputo o 4º lugar ali, poxa. De jeito nenhum. Sobe ao pódio quando o assunto é explicar pra gente tudo o que tá acontecendo, o que pode acontecer, o que vem por aí, né? Traduzir pra gente questões jurídicas. E o que tá dando o que falar é essa questão do presidente Jair Bolsonaro. A gente falava no início aqui, na abertura do Band News, no meio do dia, ser incluído no inquérito que apura fake news, ataques contra a corte nessa história de fraude nas eleições, nas urnas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, incluiu o presidente nesse inquérito. Nesse despacho, Moraes enviou à Polícia Federal o link da live do presidente em que ele alega que as eleições foram fraudadas sem apresentar provas. E aí, Aidar, tem provas? Não tem? O que acontece a partir de agora? O que significa a inclusão do nome do presidente nesse inquérito? O que a gente pode destrinchar disso tudo? Explica pra gente. Débora, querida, Pablo, um abração aí para os nossos ouvintes, né? Débora, eu ouvia o começo do programa hoje, em que você disse, vocês colocaram, inclusive, algumas frases do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, ele disse que o Alexandre de Moraes colocou ele como réu. Não é réu, é investigado. Entre o investigado e o réu, há um longo caminho de investigação para ser feita, para ver se então ele se torna réu. E ele jamais se tornaria réu sem autorização da Câmara dos Deputados, porque o presidente tem um procedimento processual próprio. E depois, ele disse uma frase que eu quero repetir ela, que é a seguinte, que o Barroso quer uma eleição com a possibilidade de cartas marcadas para eleger o ídolo do ministro, que seria o ex-presidente Lula. Débora, presidente da República tem prerrogativas próprias que o protegem para que ele possa governar o país. Mas o presidente não é inimputável, ele não tem imunidade para cometer crime à vontade sem que tenha que responder por isso. No caso específico do inquérito das fake news, o presidente pode ser sim investigado. E ele deve ser investigado diante de indícios. Por quê? Quais crimes ele teria cometido? Ele disse coisas como essa que eu acabei de repetir, que a gente colocou na programação, e vem acusando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, não é de hoje, de querer eleições sujas. Ou seja, ele já disse textualmente que o Barroso trabalha por eleições sujas, que ele trabalha por falta de transparência, que o ministro trabalha para que o voto não seja auditável, que é uma grande bobagem, porque o voto eletrônico é mais do que auditável, se é que é possível ser mais do que auditável, mas enfim, ele é plenamente auditável. Então o presidente da República acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, que exerce a função de presidente do TSE, e nessa função ele tem a função de organizar as próximas eleições, acusa o ministro Luiz Roberto Barroso de cometer crimes eleitorais, de querer uma eleição com cartas marcadas. Você acusar alguém de cometer crimes e não provar que o acusado cometeu esse crime, você pode responder por calúnia, injúria, difamação, denunciação caluniosa. Precisa ver qual é o enquadramento, mas há uma lista de crimes que podem ser investigados. Então, se o presidente da República acusa um ministro de cometer um crime e não prova que ele cometeu esse crime, ele pode ser sim investigado. O trâmite é diferente do trâmite de um cidadão comum que responde a um processo, mas investigado ele pode ser. A gente pode lembrar do caso do ex-presidente Michel Temer. Aliás, é interessante, eu não vou contrapor o Bolsonaro ao Lula, porque isso faz com que as pessoas deixem a racionalidade de lado. Então, eu vou tentar comparar com o último presidente que ocupou o cargo, que foi o ex-presidente Michel Temer. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República 2 vezes, e você não viu uma vez o presidente da República, Michel Temer, o ex-presidente hoje, atacar o poder da República e, quando se defendia do Janot, se defendia com alguma parcimônia para não atacar a instituição Ministério Público. O presidente Jair Bolsonaro não tem parcimônia nenhuma. Só que, assim, quando ele ataca e acusa alguém de cometer um crime sem que essa pessoa tenha cometido um crime, ele pode ser sim investigado. E o inquérito das fake news é um inquérito regular. De fato, ele é um inquérito, Débora, Pablo, o ouvinte vai se lembrar, polêmico. Há muita gente séria que acha que ele não deveria tramitar da forma como ele tramita.
Mas o Supremo discutiu esse inquérito por 10 votos a 1, vencido o ministro Marco Aurélio em junho do ano passado. O Supremo disse que o inquérito é constitucional porque aberto de acordo com o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que permite que o próprio tribunal abra um inquérito quando há um ataque ao tribunal, ao Poder Judiciário nesse caso. E a gente não dá para negar que houve e há ataques ao Supremo Tribunal Federal. Pegando carona nessa sua resposta, até na pergunta da Débora, Aidar, é sabido que o presidente costuma colocar essa linha limitadora entre o respeito da instituição e tudo mais um pouco mais à frente do que outros presidentes que já passaram ali pelo Palácio do Planalto. E há quem entenda isso como uma forma de sinceridade de Bolsonaro ou de autonomia dele ao falar aquilo ali. Teve gente que achou que o presidente do STF, Luiz Fux, agiu bem ao não citar nominalmente Bolsonaro naquele discurso que foi indiretamente a Bolsonaro, e teve gente que achou que ele deveria citar, e teve gente que achou que ele não deveria citar. Vou pegar carona aqui no que disse um ouvinte nosso. A gente está com a live no YouTube, para quem não sabe, a gente transmite também o programa pelo YouTube. E um ouvinte nosso falou o seguinte: Bolsonaro diz, queremos eleições limpas. A mídia entende. Ele está ameaçando o Estado democrático de direito. 2 desses crimes possíveis que serão investigados dizem respeito a isso. O primeiro é fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais na alteração da ordem política ou social. O outro seria tentar mudar com emprego de violência ou ameaça a ordem do regime vigente ou o Estado de Direito. Quando a gente bota a bola no chão, é difícil a gente apontar o dedo e dizer: aqui Bolsonaro está além da linha e pode cometer o crime, ou no seu entendimento, não. Isso é muito claro e só não entendemos isso porque vivemos num país de paixões políticas. Pablo, com todo respeito ao ouvinte, o presidente Jair Bolsonaro não diz queremos eleições limpas e a mídia entende, ele está ameaçando. A gente pode buscar as frases do presidente Jair Bolsonaro dizendo que ou haverá eleições assim ou assado, ou não haverá eleições. Isso é uma ameaça ao sistema. Pablo, muito... Há quem afirme categoricamente que o presidente Jair Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade. E aí eu acho que é legal a gente separar o que é crime comum de crime de responsabilidade. Crime comum seria esse que ele teria cometido contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Ou aquele que a gente pode lembrar, esse é o 3º inquérito em que o presidente Jair Bolsonaro é investigado no Supremo Tribunal Federal. O primeiro é aquele em que ele é investigado por uma tentativa de interferência indevida na Polícia Federal, que provocou a demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, aliás, provocou a demissão, não. Ele se demitiu acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. O segundo inquérito é por essa possível prevaricação. A relatora do processo é a ministra Rosa Weber. Ele está sendo investigado porque teria sido alertado de que haveria corrupção na compra de vacina, em um contrato de compra de vacina, e nada teria feito para impedir essa corrupção, uma segunda investigação, e agora essa 3ª investigação. Todas essas investigações, o trâmite seria o seguinte: investiga-se, a Procuradoria-Geral da República, se entender que há indícios claros de crime, denuncia o presidente para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, então, pega esse processo e manda para a Câmara dos Deputados. Porque a Câmara dos Deputados tem que autorizar que o Supremo processe o presidente da República por 2/3 dos votos dos seus membros. Outro crime é o crime de responsabilidade, que é esse que você trata. Crime de responsabilidade, qualquer cidadão, não precisa o PGR denunciar, qualquer cidadão, partido político, enfim, você, com uma denúncia, podemos apresentar à Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, o presidente analisa essa denúncia, instaura ou não, e aí a Câmara dos Deputados vai dar abertura a um processo de impeachment, que é um processo político com um verniz jurídico. É um processo político-jurídico, na verdade. Você precisa ter o crime de responsabilidade, mas ele acaba sendo um processo muito mais político do que jurídico. E aí tem gente que afirma categoricamente que ele cometeu o crime de responsabilidade, que passou da hora do pedido de impeachment. Mas tem muita gente que também não enxerga isso. Agora, Pablo, na minha opinião, o presidente, ele cometeu o crime de responsabilidade ao ameaçar o Supremo Tribunal Federal e a credibilidade das instituições.
Há pedidos de impeachment que deveriam ter sido analisados pela Câmara dos Deputados, não são analisados por conta de um acordo político, mas a gente pode citar, e isso eu conversava há pouco com um especialista em crime de responsabilidade, que ele dizia o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais. O presidente ameaça o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem duas opiniões. Há quem ache que essa ameaça não se caracteriza esse crime de responsabilidade que é previsto no artigo 4º, inciso 2º da Lei de Crimes de Responsabilidade. Só essa ameaça não seria suficiente, ele teria que tomar uma atitude mais concreta, e há quem ache que essa ameaça é mais do que suficiente. A conveniência política da instauração de um processo de impeachment passa por isso, mas aí tem todo o fator político, as negociações políticas que fazem com que não se dê o start a esse processo. Agora, muita gente acha que esse é um dos crimes de responsabilidade que o presidente teria cometido. Aidar, em relação a essas declarações que o presidente Jair Bolsonaro vem dando, essas ameaças em relação ao voto, se não houver o voto impresso, o voto auditável, nas palavras dele, não haverá eleição, até que ponto essa ameaça tem peso? Até que ponto isso é factível? Um presidente pode impedir a realização de eleições? Se ele impedir a realização de eleições, seria crime de responsabilidade. Eu não vejo como, Débora, para ser muito franco. Eu acho que aí a gente estaria falando literalmente em um golpe de Estado, em uma ruptura institucional, e eu acho que a gente, as nossas instituições, apesar de todo esse ruído, impediriam um possível golpe de Estado, se houvesse uma tentativa de golpe. É impossível você não realizar as eleições hoje no Brasil. Você teria, de fato, que ter uma ruptura institucional, e quem provocasse essa ruptura cometeria crime de responsabilidade. Você tem que dar curso às eleições. Agora, é interessante a gente perceber que o presidente centra o fogo no ministro Luiz Roberto Barroso nessa questão do voto impresso, mas quem vai decidir isso é o Congresso Nacional hoje, a Comissão Especial do Congresso Nacional. Não é o ministro Luiz Roberto Barroso. Se o Congresso Nacional aprovar, um ano antes das eleições, voto impresso, o ministro Barroso não vai poder fazer muita coisa a não ser organizar eleições com voto impresso. O que o ministro Luiz Roberto Barroso faz é explicar que o voto impresso não só não é necessário para auditar, porque a urna eletrônica, o voto eletrônico é plenamente auditável, limpo, legal, como atrapalha. É legal a gente lembrar, a gente já teve voto impresso com urna eletrônica no Brasil. Em 2002, o presidente Fernando Henrique Cardoso aprovou uma lei exatamente nesses moldes. Caía o voto impresso numa urna. Deu tanta encrenca, tanto problema, foi tão contraproducente, que em 2003 foi aprovada uma outra lei e ele sancionou revogando essa possibilidade do voto impresso. Em 2015, a presidente Dilma Rousseff aprovou outra lei, aprovou não, quem aprova é o Congresso, perdão, sancionou, o Congresso aprovou, ela sancionou outra lei, prevendo também esse voto impresso. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Não há, eu acho surreal que a gente é sequestrado para algumas questões, não é que não há prova, não há um menor indício de que há fraude nas eleições no Brasil. Havia muitos indícios e algumas provas quando as eleições eram com urna e voto em papel. Depois das urnas eletrônicas, do voto eletrônico, a eleição tem uma segurança incrível. E aí você tem umas narrativas de que podem invadir a urna eletrônica. A urna eletrônica não é ligada na rede mundial de computadores. A urna eletrônica, eu acho que foi o Megali que deu esse exemplo, eu achei esse exemplo perfeito. Invadir a urna eletrônica é como invadir o ferro de passar roupa. Ela é ligada na tomada, mas ela não está conectada em rede. Então você não consegue invadir. E tem outra coisa que o ministro Luiz Roberto Barroso defende, e que o OINEG, dessa vez é o OINEG que cita, repete, eu acho muito importante, que é o seguinte: se você digitar 17 na urna eletrônica e aparecer 13, como é o que diz que acontece o presidente Jair Bolsonaro, sem apresentar um indício mínimo consistente disso, por que você vai digitar 17, aparecer 13, e o voto impresso que aparecer ali vai ser 17 e não 13? Não tem lógica. Se a gente analisar isso por qualquer ângulo, é um discurso que, assim,
foge a qualquer tipo de lógica. É até difícil a gente, às vezes, rebater essas coisas, porque é como se você estivesse conversando na Praça da Sé com um cara vestido de Napoleão dizendo que você precisa invadir a Rússia no século XVIII. É realmente uma coisa assim que não faz o menor sentido. Rodrigo Aidar, faz sentido ter você conosco, sempre aqui no Band News no meio do dia. Por isso você volta amanhã, sexta-feira. Não é porque participou hoje que vai escapar amanhã de voltar a conversar conosco, combinado? Combinadíssimo, Débora, Pablo. Vai ser um prazer enorme estar aqui de novo amanhã. Valeu. Valeu, Aidar. Um abraço.